Boa tarde, tudo bom? Deixa eu só diminuir um pouquinho o volume aqui, porque às vezes eu me empolgo e vai um pouquinho de volume a mais. Vou colocar outro volume. Sabe que a gente faz de tudo, né? Quando a gente fala de empresa enxuta, é isso aí mesmo, né? Então você cuidar do som, vir aqui na frente da palestra, ir lá cabecear a bola, tal, faz de tudo. Mas o meu desafio hoje é falar um pouquinho de líderes que lideram. E por que a gente escolheu esse tema? É uma das áreas que a gente mais atua dentro das empresas, né? E a gente tem essa percepção de que os líderes, eles verdadeiramente querem um time que faça aquilo que eles projetam, que eles criam como estratégia. Mas uma grande dificuldade existe nesse processo, que é como é que eu lidero o meu time para ele realmente executar. E não é que a gente achou uma fórmula, porque eu acho que não existe uma fórmula, uma única fórmula que vai caber em todas as empresas. Mas a gente começou a entender um pouquinho como é que essas coisas acontecem dentro das empresas que a gente atua e quais são os principais exemplos que a gente pode tirar, dividir com vocês e a gente ter a percepção de se isso vai funcionar ou não, né? Assim como na medicina, como a Regina citou aqui, a gente trabalha com tentativa e erro. É assim que funciona com as pessoas, né? Você tenta e vai verificar se deu certo. Estou com dor abdominal. Tá bom. Toma esse remédio e vamos ver. Se não der certo, você volta aqui. Não é assim que a gente ouve dos médicos? Basicamente, é esse o mesmo processo. Mas eu quero começar com uma pergunta com vocês. Quem aqui é verdadeiramente um líder e se sente confortável em dizer isso? Levanta a mão. Olha que engraçado. Essa é a reação que eu percebo das pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para a liderança, a primeira percepção que a gente tem de liderança é algo gigantesco, que é algo muito grande, que é algo muito difícil de fazer. Mas na verdade a gente lidera várias coisas o dia inteiro e a gente nem tem percepção disso, que a gente lidera várias coisas. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, não tem muitos meses, na verdade tem menos de um mês, perguntando para as pessoas o que elas achavam da minha atuação como professor. Aliás, uma das coisas bem interessantes é assim, eu fui criado em uma família onde todas as pessoas trabalhavam com calçados, meu pai, meu avô, meu tio e irmã, e eu também, por consequência, um dia eu disse, olha, eu estou saindo desse mercado e eu vou virar professor. E essa foi a cara que eu tive das pessoas, inclusive, né? Tem algumas pessoas aqui que olham com desconfiança, como esse daqui deve estar bem desconfiado. Né? Então eu falei, vou virar professor, todo mundo me olhou e falou, não, como assim? Você com a possibilidade de assumir um negócio, você vai sair e vai para outra coisa? Professor ainda, no Brasil, você é maluco? Você não gosta de dinheiro? Né? Mas a verdade foi ali que eu descobri uma grande paixão, que é estar com as pessoas. E eu fiz uma pesquisa com os meus ex-alunos, um pouco antes de eu fazer pela primeira vez essa palestra, e eu perguntei para as pessoas, eu falei, olha, digam para mim se eu fiz, como professor, a diferença na vida de vocês. E esse é um grupo que eu tenho lá no Facebook, né? O Turismo B de 2009, sim, eu dou aula desde 2004, né? E eu perguntei para as pessoas, pessoal, olha, eu estou montando uma palestra e eu queria saber, né, de que maneira eu influenciei a vida de vocês. As respostas que vieram foram impressionantes para mim, inclusive. Porque a gente não tem ideia do quanto a gente impacta na vida das pessoas. Quando eu falo que a gente pensa a liderança como algo muito grande, como algo que está muito além, é muito pesado, é muito difícil, isso significa que a gente está atribuindo um valor muito maior do que a liderança verdadeiramente é. A liderança é dia a dia. Sabe? Aquele pequeno ato que você faz por uma pessoa, que você ajuda ela no processo de desenvolvimento dela, isso é liderança. Isso é liderança. Aquela pequena situação que você conduz um grupo de pessoas para realizar algo, isso é liderança. Seja em qualquer situação. Sabe aquela coisa do, vamos cozinhar, vamos fazer um churrasco juntos? Sempre vai ter alguém de líder ali. Então liderança são coisas do dia a dia, que a gente precisa ter clareza que todo passo de liderança, ele depende de ações pequenas e simples. São pequenas ações que geram grandes resultados. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre liderança, é um assunto que
me coloca aí um nível de atenção bastante grande. E eu achei um vídeo bastante interessante sobre um dos aspectos que eu acredito que é primordial para a gente entender liderança. Eu vou passar ele aqui, vou ficar aqui do lado só para ver se o volume está legal. Mas eu gostaria que vocês observassem um pouquinho, é um trecho de um vídeo. Provavelmente vocês já devem ter visto, ele é viral, né? Mas eu acho bastante interessante para complementar um pouquinho do que eu estou falando aqui. 沖縄には生きがいという言葉があります。毎朝起きる原動力を与えてくれるものだと思います。目覚まし本当に遠くに投げ捨てようかなと思う時もあるんだけど、我慢して自分のお尻に鞭を打って起きて走りに行きます。踊りの龍舞道場に通っている生徒たちの成長を見るため。そうですね、私の生きがいは、いつも馬に会いに行くために、仕事ををしに行きながら、責任を持って人と馬とも接していっていますね。お客さんがね、喜んでもらえたら一番嬉しいんだけど。いや、自分には兄弟もいないし、この孫たちがたくさんたまには孫たちが寄ってくるさね。もう本当これが生きがいである。世界チャンピオンになりたいんだって、俺はなるんだって、家族のために、チームのために、自分自身のために、いうことが生きがいですね。家族があったり友達がいたりいて、みんなに助けられてこいつのために助けたいとか、それを国も思わずできたり、仕事も目標があってそれに対しての勉強や努力は全然疲れない、苦にならない現状のことじゃないですかね。一日楽しむために起きています。沖縄では、ハッピー、毎日が、幸せであれば、それで生きがい。O que faz a gente acordar todos os dias, né? Qual é o motivo pelo qual eu saio da minha casa, da minha cama, do conforto do meu lar e vou trabalhar? Por qual motivo eu devo liderar? Eu sei que muito tem se falado sobre liderança baseada em propósito. Provavelmente vocês já devem ter assistido aí umas 10 ou 20 palestras sobre isso, sobre esse tema, e visto vídeos e lido livros e tudo mais. Mas eu tenho uma percepção que às vezes a gente também pensa propósito como algo muito difícil, algo muito grande, é como mudar o mundo. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente entender o que me move, que causa te move, né? Quando eu entrei a primeira vez numa sala de aula, um ano depois de eu ter me formado na faculdade, aliás, a minha primeira formação é em turismo, e aí um ano depois eu fui convidado para dar aula. O dia que eu pisei na sala de aula, que eu falei, agora eu posso dividir aquilo que eu aprendi ao longo desses tempos aqui, aí eu entendi o que era propósito. Propósito, na verdade, é algo tão simples que você faz, e de verdade, eu fiz muitas vezes, de graça e faço ainda hoje. Pelo prazer de fazer, sabe? Pelo prazer do momento de estar aqui, de você poder dividir um pouquinho com as pessoas, de colocar as pessoas para refletir sobre o que elas estão fazendo na vida delas. Então, qual é a causa que te move? Sabe aquela coisa assim, ó, o que mais te incomoda? Quais são as coisas que te incomodam no dia a dia? Muito provavelmente aí está a raiz do seu propósito. Sabe quando você vê aquela praça que está suja, que está mal cuidada e aquilo te incomoda? Talvez aí esteja a raiz do seu propósito. Sabe quando você vê as pessoas fazendo coisas que você não gostaria que elas fizessem, porque isso prejudica outras pessoas, e isso te incomoda de verdade? Talvez aí esteja a raiz do seu propósito. Toda vez que a gente fala de liderança, nós estamos falando de buscar, neste aspecto, a condição de você evoluir, a condição de você ter a atenção
do processo, tá? E aí eu acho que entram algumas coisas que a gente tem que ter bastante atenção. Eu preparei algumas lições para a gente trabalhar hoje. E aí, a minha primeira lição, ela diz o seguinte: liderança, ou líderes, né, precisam saber o seu propósito. Todas as vezes, a gente como RH, a gente vê muito isso, né? Fulano de tal é um potencial. Acho que a primeira pergunta que a gente deveria fazer para esse cara é: fulano, você quer? E se você quer, por que você quer? Porque às vezes ele vai dizer: eu quero, sim, o salário é melhor. Né? Mas por que você quer? É só pelo dinheiro ou é pelo dinheiro também? Mas o que mais isso vai te trazer? Qual é o motivo pelo qual você quer assumir um papel de liderança? E aí eu tenho estudado muito sobre isso, acompanhado algumas publicações que normalmente falam sobre liderança, e no começo desse ano, em março desse ano, eu acompanhei o Fórum Econômico Mundial, e eles trouxeram, num dos artigos que foi divulgado, e de uma série de discussões, os 4 principais tipos de líderes quando a gente fala sobre uma economia 4.0, quando a gente fala sobre uma indústria 4.0. Os 4 principais tipos de líderes são, primeiro, líderes supersociais. Aliás, uma informação. Eles falam nisso no C-Level, ok? Então, lá no nível dos CEOs, CFOs e tudo mais. Mas, entendendo um pouco mais sobre esse artigo, eu percebi que, na verdade, ele cabe para todo tipo de líder. O que é um líder supersocial? Não é um líder que tem um bom relacionamento, não é um líder que chega aqui para o Pércio e fala: "Ô, Pércio, tudo bom? Como tá?" Não é isso. É isso também, tá? Mas um líder supersocial é aquele que tem a percepção do quanto a sua liderança impacta na sociedade que ele está inserido. O quanto a companhia a qual ele lidera algo impacta aonde ela está inserida. Então, um líder social ou supersocial tem essa percepção de o que a gente está fazendo para mudar o mundo. O que a gente está fazendo para ajudar o mundo. O segundo tipo de líder, e que a gente pode, na verdade, seguir aí as 4 vertentes, fala da orientação por dados, né? As decisões tomadas com base em dados. Aliás, uma coisa que eu soube sobre o RH, que eu achei muito legal isso, inclusive, é que o RH é uma das áreas que mais utiliza Analytics. Né? Quando a gente pensa lá em People Analytics, ou quando a gente pensa em analisar dados, o RH está na frente de muitas outras áreas, inclusive a área de finanças, tá? Porque a gente acha que finanças está sempre controlando. Não. Quem analisa dados mesmo tem a ver com pessoas, né? E aí as decisões baseadas em dados, a gente pode buscar dados em tudo quanto é coisa. Aliás, 4 interações que você faça nas suas redes sociais, as empresas, né, que lidam com isso, Instagram, Facebook, eles sabem mais sobre você do que você mesmo. Aliás, esses dias o Google Fotos me mandou um vídeo do meu filho que eu não teria feito melhor. Super emocional. Pegando todos os momentos de um cara que não tem conta no Google, tá? Pegou todos os momentos, desde que ele nasceu, tudo que a gente filmou e produziu um vídeo 1 ano depois que ele nasceu. Eu chorei. Né? O terceiro aspecto é a inovação disruptiva. Por que a gente fala de inovação disruptiva e não de inovação incremental? Tá? Porque para uma economia que está mudando, assim como a gente viveu uma mudança da era sem indústria para a revolução industrial, a gente precisa hoje de muitas inovações que são disruptivas. Quer ver uma coisa simples aqui? Quem aqui já andou de patinete elétrico? Quem já andou de bicicleta amarela? Quem já andou de bicicleta elétrica? Quem já usou Uber? Quem já usou 99? Percebe o quanto a gente está sendo impactado por ações de uma única área, que é a mobilidade, que são disruptivas? Se alguém há 10 anos atrás dissesse para Érica, você vai andar de patinete, ela ia falar: eu, advogado, andar de patinete, tá bom. Né? Hoje é super legal. É mó barato estar com aquele negócio. Às vezes dá medo que ele corre muito. Né? Bom, então, os líderes que trabalham com base em inovação disruptiva são aqueles líderes que incentivam as pessoas a agirem para testar coisas, para ver se a gente consegue fazer diferente.
E aí um dos conceitos que entra em voga chama fail fast. Né? Errar, mas errar rápido, para a gente aprender logo sobre isso. Como não fazer. Né? Thomas Edison acho que teria inventado a lâmpada muito mais rápido se ele tivesse errado mais vezes nos dias de hoje. Né? Talvez a gente não tivesse tudo que a gente tem de inovação sem ele. Vamos lá. E o quarto tipo são os campeões de talentos. Por que isso? Porque a capacidade do líder, a partir de agora, é também observar os principais talentos que ele tem dentro do time. E aí a gente pega, às vezes, contrassensos, né, de empresas onde você pode se vestir do jeito que quer, você pode trabalhar aonde você quiser, mas você não pode abrir o seu computador fora do seu horário de trabalho. Opa! E se o cara teve a ideia depois do horário de trabalho? Ele faz o quê? Ele anota no caderno e amanhã, na hora que ele puder abrir o computador, ele põe lá? A gente precisa pensar que as ideias, as pessoas que são talentos, muitas vezes, elas precisam cada vez mais de liberdade para que elas possam realmente voar. E o nosso papel na liderança é justamente liberar essas pessoas para fazer isso. Então são 4 principais tipos de líderes. E eles não fizeram isso à toa. Um ano antes, também no Fórum Econômico Mundial, os caras definiram 10 competências que são consideradas as competências do futuro. Por isso, quando a gente fala de líderes que lideram, são líderes que, na verdade, dá uma lidinha ali rápida, vocês vão ver que não tem nenhuma competência técnica ali. São todas competências comportamentais. Sabe por quê? Tudo aquilo que for mecânico, uma máquina pode fazer. Tudo aquilo que a gente tem que usar raciocínio, que as tomadas de decisões são complexas, aí não tem computador que faça. Você até pode ter um algoritmo para fazer uma coisa ou outra, mas talvez algumas decisões ficam na mão das pessoas. Então, todas essas 10 competências aqui, elas basearam o desenvolvimento daquilo que são os líderes do futuro. E é nessa base que a gente chega na nossa segunda lição de liderança, que é: líderes são vistos como vanguarda do negócio. A gente precisa ir à frente de um negócio. Isso tem base na seguinte questão: liderar significa estar com pessoas. E nós somos seres relacionais. Simples assim. Vocês se lembram desse filme aqui? O Náufrago? Vocês se lembram quanto tempo ele fica sozinho na ilha? Quanto tempo? Fica mais dias. Só que ele não fica sozinho na ilha. Ele fica sozinho na ilha por aproximadamente uns 40 dias. E depois ele cria esse cara aqui, chamado Wilson. E aí ele começa a conversar. Cara, sem o Wilson ele não faz nada. Sem o Wilson não haveria filme, inclusive. Né? O que eu quero dizer é que a base dos relacionamentos está impactando no nosso nível de liderança. Olha lá, saiu uma publicação no G1 dizendo o seguinte, né? 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho, aponta uma pesquisa que foi realizada aí. Mas eu quero destacar esse dado aqui, ó. Segundo a pesquisa, a insatisfação em 89% dos casos tem a ver com o reconhecimento, 78% do excesso de tarefas e 63% com problemas de relacionamento. Ou seja, as pessoas estão indo embora realmente porque elas estão pedindo demissão dos líderes. Seja porque o cara não sabe distribuir o trabalho, seja porque ele não consegue reconhecer essas pessoas, seja porque ele não consegue fazer as pessoas se relacionarem. Isso é um fato muito importante da gente entender, o quanto o relacionamento impacta. Então significa que para a nossa terceira lição, a gente precisa, estabelecer relacionamentos. Os relacionamentos são a base da liderança. Né? Avançando um pouquinho, esse cara aqui que já saiu aqui na foto, Marcos Lemonis, vocês conhecem ele? Sim. O grego, né? O sócio, né? Lá do canal History Channel, não é isso? Bom, eu acho muito legal o programa dele. É um cara que hoje tem aí um patrimônio calculado da ordem de 2 bilhões de dólares. Então acho que o cara tem investimento em diversas empresas dos mais diversos segmentos. Mas ele tem 3 coisas que ele olha em todas as empresas. Ele olha sempre para pessoas, processos e produtos. Sempre. E é uma receita que para ele funciona muito bem e eu acho que vale a gente pensar como líder. Se a gente pensar lá em pessoas, é o meu time. Se eu pensar em processos, é como esse time age. Se eu pensar em produto, é o resultado que a gente entrega. Mas eu quero falar só de pessoas aqui.
Quando ele fala sobre pessoas, ele também tem 3 lições dentro dessa estrutura. A primeira é seja objetivo. Eu tenho que deixar claro para a pessoa o que eu quero dela e como que eu quero que ela faça. Liderar é assim. Se você não deixar claro, a pessoa não sabe se ela está indo bem ou mal. Aliás, a entrevista de desligamento diz que tem gente que vai embora e pega e fala, eu estou indo embora porque eu acho que eu não sou importante aqui dentro. Mas ninguém nunca te disse, não, nunca me disseram nada. Né? Por isso o cara está indo embora. O segundo ponto é tratar as pessoas com respeito. A gente precisa respeitar as pessoas, entender que cada um tem o seu tempo, mas que ela pode progredir. Né? O terceiro ponto é ter uma comunicação clara. Eu tenho que ser claro e objetivo. Não dá para ter, né, fazer voltas para chegar no resultado. Se a pessoa não tem clareza do que você está falando, ela não vai te entregar. Presta atenção nesse GIF, escolhe uma frase e olha na boca lá da Ariana Grande. Ela falou que você olhou, não é isso? Escolhe outra frase. Escolhe outra frase. Escolhe outra frase. O engraçado é que a Ariana Grande nem fala português, né? Não é isso? Quando eu falo de comunicação, um dos grandes problemas que a gente tem é que, às vezes, a gente acha que a mensagem está chegando de um jeito, ela chega de outro. Mesmo a gente tendo certeza do que a gente comunicou, mas chegou de outro. Eu preciso checar a comunicação com o outro, saber se o outro teve entendimento daquilo que eu quis dizer. É louco isso, não é? Comunicação, ela impacta nisso daqui, ó, na confiança. Quanto melhor eu me comunico, mais eu estabeleço vínculos de confiança. E quanto maior a confiança, melhor é a minha comunicação. Simples assim, não é? Isso nos leva à nossa quarta lição. Comunique-se. Seja claro e direto no seu time. Claro e direto no seu time. Né? A gente precisa trabalhar. Opa! Deixa eu mostrar um vídeo rápido para vocês também. Pode deixar. É um vídeo rápido. E eu quero que vocês observem os comportamentos que estão dispostos aqui, tá bom? Vamos lá. Liderança, não é isso? Esqueci o microfone. Vocês conseguiram ver liderança ali? Aonde? No Angus. Onde? No Angus Young, do guitarrista. No Angus Young. Pode ser. Mas será que a banda inteira não estava liderando? Quem eram os clientes desses caras? Estava satisfeito? Quem não quer? Que empresa não quer ter clientes lá? Sabe o que acontece? Quando a gente olha um videoclipe, quando a gente olha, assiste um show, tal, a gente não percebe que esses caras estão trabalhando. Eles estão liderando pessoas ali. E aí vem a minha próxima lição, que ela diz o seguinte: cara, você quer liderar? Engaja as pessoas. Coloca as pessoas no seu time como se elas estivessem realmente assistindo um show de rock. Coloca as pessoas juntas com você. Mas elas têm que sentir que você está junto. Né? Ninguém vai no show do AC/DC se não amar o AC/DC. Ninguém vai no show. É o meu valor, Total. os meus valores. Então, eu me engajo quando eu vejo em você os meus valores. Ninguém vai no show do AC/DC querendo ver João Gilberto. Não vai funcionar. Né? Ou pelo menos vai estar no lugar errado. Por isso que a primeira lição é importante. Né? Que é a gente ter propósito.
Vamos lá, para a última lição? Penúltima. Não é a última, tá? Vamos lá. Eu tenho uma história para contar, uma parábola, né? Talvez vocês já tenham visto, dos 17 camelos, já viram alguma vez? Não? Diz o seguinte, um pai, lá no Oriente, muito idoso, faleceu, e ele tinha 17 camelos, e ele tinha 3 filhos, e ele deixou de herança para os filhos os 17 camelos. E aí ele deixou no testamento dele dizendo o seguinte, olha, para o meu filho mais velho, que tem menos tempo para conseguir ter vitórias na vida, eu deixo metade dos meus camelos. Para o meu filho do meio, eu deixo 1/3 dos meus camelos. Para o meu filho mais novo, eu deixo 1/9 dos meus camelos. E aí os filhos leram aquilo e começaram a discutir e falaram, como é que a gente resolve esse problema? Porque não dá para ter 3 camelos e 3/4 de uma, certo? 17 não é divisível por 2, por 3 ou por 9. E eles começaram a discutir e não conseguiam resolver esse problema. E aí, num determinado momento, eles decidiram buscar a ajuda de uma anciã da aldeia onde eles moravam, para ela ajudá-los a resolver o problema. E ela, discutindo com eles, ela não conseguia, de certa forma, resolver o problema e pediu para eles, olha, me dá um tempo para eu pensar. E aí, dias depois, ela pediu para chamá-los, pegou e falou, olha, eu não consigo resolver o problema do testamento do pai de vocês, mas eu posso ajudá-los de uma certa forma. Eu tenho um camelo e eu posso dá-los para vocês. E ela deu um camelo para eles, e eles ficaram com 18 camelos. Acontece que 18 dividido por 2 dão 9 camelos, 18 dividido por 3 dão 6 camelos, e 18 dividido por 9 dá 2 camelos. Somados, 9, 6 e 2, nós temos 17 camelos. E aí eu tenho a possibilidade de ainda devolver o camelo para a anciã. É louco isso, não é? O que eu quero dizer com isso? É que 2 lições estão em uma só aqui. Eu preciso ajudar o meu time a solucionar problemas complexos, mas antes eu preciso deixar eles quebrar a cabeça, tentar fazer. Eu preciso deixar as pessoas tentarem, porque às vezes para a gente resolver o problema deles, depois eles vão sempre ficar dependentes da gente. Eles precisam tentar. Mas o problema só foi resolvido com aquilo que é o inverso do que a gente tem vivido hoje. Hoje, para alguns setores, por exemplo, o setor de tecnologia, 35 anos você é velho para trabalhar na tecnologia. Eu seria velho com 38. Né? E eles só conseguiram resolver o problema com a ajuda de uma pessoa mais velha. Essa é a questão, a experiência impacta nesse resultado. Por isso a gente tem 2 lições. Em uma, a evolução ela só acontece quando a gente tem pessoas pensando diferente. Por isso que a gente precisa da diversidade. Por isso que a gente precisa de líderes que lideram diversidade. A nossa 6ª lição, ela diz o seguinte, né? Deixa eu só lá entrar aqui. Utilize a diversidade para resolver os problemas complexos. Faça com que as pessoas pensem como elas devem pensar para resolver problemas complexos. Quando a gente traz esse time mais diverso, as soluções muitas vezes vêm mais rápido. Por isso que a gente ouve as empresas falando, nós estamos agora trabalhando com metodologias ágeis. Por isso que a gente está trabalhando em squad, não é isso? Porque é a oportunidade da gente unir pessoas. A gente já não tem mais pessoas iguais. Não dá para seguir em frente. Por isso, eu agradeço pela atenção de vocês. Quero encerrar aqui com essas 6 lições. Espero que seja bastante útil e que vocês testem no modelo de vocês. Né? E a gente está à disposição. Muito obrigado. Uma honra.